Irmãos, vamos ficar de pé em reverência à palavra e vamos abrir em Josué, capítulo 14. Josué 14, nós leremos todo o capítulo. Josué 14. Diz assim a santa palavra de Deus: Isto, pois, e os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, por uma das 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e aos seus arrabaldes, para seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, Enezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, e subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes, e os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo, para o expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, Enezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Iriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e nós sabemos, Deus, e temos a certeza, e todas as vezes a palavra do Senhor é lida, o Senhor fala conosco, porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz. Quando nós lemos a Tua palavra, o Espírito Santo sopra o nosso ouvido, e é isso que eu peço nessa noite, o Espírito Santo possa soprar aos ouvidos e aos corações, assim como o Senhor soprou o meu, quando eu estava lendo e preparando essa palavra. E toda mente nessa noite esteja ativa a mente do Senhor. E todo o espírito contrário ao Espírito do Senhor, aí por retirada desse local, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Queridos, o tema da nossa mensagem nesta noite é uma fé e resiste ao tempo. É a fé de Calebe. Nós lemos o capítulo 14, onde fala sobre
as decisões de Aleb, sobre a fé de Aleb, sobre essa fé e resiste ao tempo. Para a gente entender um pouco, esse povo estava lutando ali, atravessar o deserto, e Deus havia prometido uma terra, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E lá no capítulo 11, Deus já havia cumprido com a sua promessa. No capítulo 11, esse povo já havia conquistado a terra. E no capítulo 11, o verso 23, é o último versículo do capítulo 11, é onde diz que a terra descansou da guerra. Mas no capítulo 12, ele já mostra os reis aonde Josué, liderando essa nação de Israel, liderando as 12 tribos, Josué havia conquistado, derrotado os reis. E o capítulo 12 mostra que esses reis foram derrotados. No capítulo 13 de Josué já mostra que ainda existiam umas terras a serem conquistadas, não mais pela nação de Israel, mas sim por cada tribo. Quando no capítulo 11 diz que já havia conquistado as terras, está dizendo, olha, os reis, o capítulo 12 mostra isso, os reis foram derrotados, ou seja, a espinha dorsal de Canaã tinha sido quebrada, a força de Canaã tinha sido quebrada, mas existiam aqueles remanescentes, existiam ainda aquelas pessoas que ainda estavam, cada um na sua região, cada um na sua cidade. Então já era dever de cada tribo, individualmente, quando recebesse, o capítulo 14 mostra para a gente, Josué vai fazer um sorteio da terra, um sorteio para dividir essa terra para cada tribo. E cada tribo, quando recebesse essa terra, eles iriam terminar de conquistar a terra com os remanescentes, com as pessoas que ainda ficaram ali na cidade. A força já havia sido quebrada, os reis já haviam sido derrotados, mas ainda existiam algumas pessoas morando nas cidades, nas regiões, e precisavam ser derrotados. É quando Caleb diz para Josué, Josué, eu estou com força, Só que na hora que Caleb, no capítulo 14, chega para dividir a terra por sorteio, Caleb e diz assim, no momento do sorteio, Caleb diz assim, o seu presidente, sua excelência aí, Josué, pela ordem, você me dá uma palavra? Você deixa eu falar só um pouco? Aí Josué diz assim, tudo bem, Caleb, pode falar, a palavra é sua. Caleb diz assim, seu presidente, o senhor vai fazer um sorteio, mas eu iria lembrar para o senhor, e tem uma terra aí, o senhor está querendo sortear, o Monte Hebron, e antes era Iriat Arba, ela era chamada de Iriat Arba, essa terra é minha por promessa. O senhor lembra? E quando nós fomos lá em Números, no capítulo 13, onde nós vamos lá espiar a terra, a gente volta e dá um relato sobre como era a terra. 10 espias estavam conosco, disseram que não tinha como vencer, eles eram fortes, os anaíns, os estudiosos dizem aproximadamente 3 metros, e eles se viam como uma formiga no meio do gafanhoto. Você lembra, Josué? E a gente trouxe esse relato para Moisés, e nesse relato eu fiz calar o povo, está lá em Números capítulo 13, onde Caleb faz calar o povo, dizendo, olha, realmente esse povo é forte, realmente tem gigantes, realmente não vai ser fácil, mas nós temos uma promessa e Deus estará conosco. E se nós temos uma promessa de que Deus está conosco, pode ser difícil do jeito que for, a fortaleza vai se levantar contra a gente, pode ser do tamanho que for, não vai ser maior que o nosso Deus. Você lembra, Josué, disso? Nós levantamos, Josué falou, isso é verdade, Caleb, eu lembro sim, então o Monte Hebron vai ser seu. Então, só para a gente entender um pouco dessa história aí, Caleb estava reivindicando por direito uma promessa e havia sido feito para ele. O tempo havia passado, 45 anos. Ele diz, há 45 anos atrás, eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85. E Moisés, servo do Senhor, tinha feito essa promessa. Meu irmão, pode ter passado o tempo que for, a promessa que Deus tem para a sua vida há de cumprir, mas você precisa ser fiel
Nós lemos um texto onde diz assim: Alebe perseverou de seguir ao Senhor, seu Deus. Às vezes, um tempo, a gente acaba desistindo de perseverar, e a gente acaba abrindo mão das promessas do Senhor para a nossa vida. Alebe perseverou, Alebe não abriu mão. A fé de Alebe resistiu ao tempo. A fé de Alebe resistiu ao tempo. Seja qual for o tempo que já passou na sua vida, seja qual for a dificuldade, as lutas que você já passou, e a sua fé possa romper o tempo. Deus tem promessas para você, meu irmão, e é isso que nós vamos ver nessa noite. Alebe não foi reivindicar um sorteio. Alebe disse: olha, a minha vida não está baseada num sorteio, a minha vida está baseada numa promessa. Foi isso que Alebe foi buscar. E é isso que eu quero meditar, meus irmãos, nessa noite, baseado à luz da palavra. Em cima desse texto, nós acabamos de ler, eu iria tirar algumas lições, meus irmãos, nessa noite. E a primeira lição que eu iria tirar era que Deus tem muitas promessas para eles que perseveram em segui-lo. Deus, eu vou repetir, Deus tem muitas promessas para eles que perseveram em segui-lo. Não só promessas aqui na terra, tem muitas, e nós vamos ver nessa noite, mas também promessas na terra vindoura, na mansão celestial. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, 13, diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É nas promessas de Deus, é baseado nas promessas de Deus que nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Alebe tinha tudo para desistir. Alebe creu contra todas as evidências, e ele possuiu uma fé e resistiu ao tempo. Como nós falamos em Número capítulo 13, o relato dos 10 espias era totalmente negativo, e humanamente falando, eles estavam certos. Eles iam lutar contra gigantes, contra pessoas fortes, mas Alebe não olhou para o tamanho do problema. Alebe olhou para o tamanho do seu Deus. A maior parte daquilo que Deus tem para nós depende da motivação do nosso coração. Deus viu uma motivação do coração de Alebe 40 anos atrás, 45 anos atrás, quando Alebe tinha 40 anos, 45 anos se passaram, e a motivação de Alebe continuou a mesma. Tanto na hora que ele pede a terra do Monte Hebron, a terra onde estavam lá os remanescentes, os anaquins, os gigantes. Ele falou: é essa terra que eu quero, porque foi essa terra que Deus me prometeu. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu, não. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas que começam a vida cristã, um coração humilde, um coração quebrantado diante do Senhor, mas com as lutas do dia a dia, com os problemas, e Jesus falou: no mundo tereis provações, passareis por lutas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar com você. Mas tem muitas pessoas que começam com o coração totalmente quebrantado, totalmente voltado para o Senhor, e diante das lutas, elas vão se desviando, o coração delas já vai se esfriando, e vai perdendo as promessas de Deus. A oração de Alebe não se esfriou. E Alebe sabia, e o tempo não ia impedir o cumprimento da promessa na sua vida. Meu irmão, às vezes você está orando por uma coisa, já se passaram anos e anos. Mas eu queria que você saísse daqui dessa noite sabendo que o tempo não é suficiente para poder impedir o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida. Continue perseverando. Não desanime. Alebe perseverou. A fé de Alebe perseverou. A fé de Alebe perseverou. Nós precisamos perseverar. E a segunda
lição eu quero puxar, e todas as promessas de Deus para a nossa vida são eficazes para nós mediante Jesus Cristo. Eu vou repetir. Todas as promessas de Deus para a nossa vida são eficazes para nós mediante Jesus Cristo. Olha o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, Jesus Cristo, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Sabe, e Deus dá sim para mim e para você de uma promessa por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Se não fosse Jesus na nossa vida, Deus teria que dizer não para todas as promessas, porque nós somos pecadores e Deus não compactua um pecado. Por isso Ele mandou seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, pagando ali na cruz pelos nossos pecados. Toda a Bíblia, todos aqueles sacrifícios ali do Velho Testamento, toda a Bíblia, tudo aquilo sempre apontou para Cristo. Sempre apontou para Cristo. Toda a Bíblia, ela sempre aponta para Cristo. Porque sem Cristo na nossa vida, Deus não tem como dizer sim para uma promessa. A resposta dele seria não. É o texto que nós acabamos de ler e do apóstolo Paulo em Coríntios. A resposta seria não. Por isso, querido, quando você receber uma promessa na sua vida, um cumprimento de uma promessa na sua vida, não saia batendo no peito, achando que você é o cara, não. Nossa, eu sou demais. Eu não pego, eu não erro. Não, é Cristo na sua vida. O cumprimento de uma promessa na sua vida é mediante ao relacionamento seu com Jesus Cristo. É mediante ao você ter entregue a sua vida a Jesus Cristo e o reconhecido como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí sim, Deus tem prazer em falar um sim, para que as promessas sejam cumpridas na sua vida. A terceira lição que nós podemos puxar desse texto, e Deus deseja e nós o busquemos intensamente para obter as promessas que Ele mesmo fez e garantiu em Cristo. Deus deseja e nós o busquemos intensamente, ou seja, o tempo todo, para que nós possamos obter as promessas que Ele nos fez e garantiu em Cristo. Caleb esperou 45 anos, mas ele buscou a promessa. E como buscar essa promessa? Primeiro nós podemos buscar essa promessa como Caleb buscou, com fé e ousadia. Ele disse: dá-me este monte. Dá-me este monte, porque é uma promessa dele para a minha vida. E ele lembrou a Caleb aquela promessa. Nós precisamos buscar a promessa, as promessas de Deus na nossa vida com fé, e usando a palavra de Deus, mostrando: Deus, eu fui fiel e sou fiel ao Senhor, eu sirvo ao Senhor com integridade. Deus conhece nossa oração e sobre nossa oração, Ele sabe se isso é verdade ou não, mas nós devemos buscar com fé e ousadia, mostrando: olha, está aí a tua palavra, está aí a tua promessa, e eu fui fiel. Nós devemos buscar as promessas desejosos. Caleb desejou e buscou aquela promessa com desejo. Às vezes a gente busca uma coisa de Deus, a gente pede uma coisa a Deus, mas na verdade a gente nem deseja aquilo. Às vezes a gente está pedindo a Deus a conversão de um vizinho e a gente nem é que ele se converta. Quantas vezes você chamou ele para vir para a igreja? Quantas vezes você deu um panfleto para ele? Quantas vezes você orou por ele? Então, as promessas vão ser cumpridas na nossa vida se nós buscarmos um desejo. Nós precisamos ter desejo, buscar uma intensidade aquelas promessas na nossa vida. Nós precisamos buscar as promessas na nossa vida, meu irmão, também com humildade e respeito.
Caleb chegou e falou assim: Josué, eu posso falar? Josué era o novo líder, havia se levantado para a nação ali de Israel. Moisés havia morrido, havia se levantado um novo líder, e Josué e Caleb não perdeu o respeito por ele líder. Ele não chegou lá determinando. Cuidado com essas igrejas, meu irmão. Até uma promessa, Senhor, tem uma promessa para mim, eu determino, e o Senhor, não, isso sou eu e você para determinar alguma coisa. Nós devemos nos aproximar de Deus com humildade e respeito. Humildade e respeito, Senhor. Lembrando a Deus, entre aspas, das promessas que Ele tem para nós e nós somos fiéis. E nós podemos aí relatar algumas promessas. Olha, Deus prometeu nos dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensinaria, andaria conosco, nos daria orientações. Lá em Lucas 12 diz assim: pois naquela hora o Espírito Santo nos ensinará e deve dizer. Deus prometeu, vai nos ensinar, mas Ele também prometeu nos dar o Espírito Santo, mas Ele também manda e busquemos ser cheio do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Deus promete santificar o seu povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9, diz assim: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Mas mesmo jeito que Ele nos prometeu essa santidade, Ele mandou que a gente busque essa santidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois está escrito, sejais santo, porque eu sou santo. Nós devemos buscar essa santidade. Deus promete a paz ao nosso coração. Lá no Salmos, capítulo 85, versículo 8, diz assim: Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não votem eles a insensatez. Mas mesmo jeito que Deus manda, Ele promete a paz, Ele manda buscar a paz. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o Senhor diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Deus promete a vida eterna. João capítulo 3, verso 36, diz assim: em crer no Filho ter a vida eterna. Mas Ele também manda a gente perseverar até o fim para que tenhamos em Cristo essa vida eterna. Lá em Mateus 24, 13, mas a Ele que persevera até o fim será salvo. É assim que funciona. Por isso eu li esses textos dizendo que Deus promete, mas que Deus diz que devemos. É assim que funciona a nossa vida. As promessas de Deus estão aí, mas nós devemos buscar. Nós devemos buscar o cumprimento dessas promessas. E para isso, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Precisamos ser fiel. Precisamos amar o Senhor de nosso coração, buscar o Senhor. E a nossa fé não pare num tempo, mas a nossa fé possa resistir ao tempo. A nossa fé possa resistir ao tempo. Possamos dizer a Deus: Deus, eu quero essas promessas. Eu quero que essas promessas sejam uma realidade na minha vida, Senhor. Eu preciso que essas promessas sejam realidade na minha vida. Mas para isso você precisa ser fiel e perseverar como Caleb perseverou no Senhor. A quarta lição nós podemos puxar: e Deus nos ajuda a receber aquilo que Ele mesmo prometeu. Deus não só promete e deixa a gente se virar, não, Ele ajuda a estar Ele prometeu. Nós vimos isso no versículo 12, e nós lemos no versículo 12, diz assim: agora pois dá-me este monte, o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes, os anaíns estão ali,
grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para o expelir, para o expulsar, como o Senhor disse. Deus promete estar conosco, para que todas as promessas que Ele tem para mim e para a sua vida se cumpra. Nós temos que buscar, mas buscar com fé, e a nossa fé possa resistir ao tempo, meu irmão. A quinta lição nós podemos puxar desse texto, e precisamos ter paciência para receber as promessas. Caleb esperou 45 anos. Às vezes a gente pede uma coisa a Deus e a gente não tem a mínima paciência de esperar. E muitas vezes nós dizemos que Deus está demorando. Muitas vezes nós dizemos que Deus está demorando. Olha, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Precisamos esperar. Precisamos pedir a Deus para nos ajudar a esperar. Talvez você, até pela situação que nós temos vivido nesses últimos quase 2 anos, você me ouve, às vezes você está abatido, às vezes você está aí desanimado, mas querido, você está passando por uma situação onde você está precisando de sustento. Deus tem uma promessa para a gente lá em Mateus 6,11, de nos dar o pão de cada dia. Deus não promete para a gente coisas supérfluas, mas o pão de cada dia é promessa do Senhor. Talvez pela situação que você está vivendo, você está aterrorizado, com medo, aflito, mas o Salmo 94:14 diz que o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. O Senhor cuida de você, meu querido. Talvez você está lutando contra o pecado. Talvez seu pecado está te massacrando. Você tem uma luta diária, pessoal, contra o pecado. Lembre-se que Deus, Ele tem uma promessa. Ele é a nossa santidade. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Às vezes tem sido difícil para você. Quantos e quantos líderes de famílias, tanto homens como mulheres, às vezes hoje viciados em pornografia. A vontade de Deus é que você seja santo. Você está sozinho dentro de casa ou no escritório, nos momentos onde você sabe, você nisso aí, meu irmão, eu te convido a você passar a botar uma cadeira do seu lado toda vez que você sentar. Todas as vezes que você for sentar nesse local onde você sabe, você acaba caindo na prostituição, puxa uma cadeira, bote do seu lado e fala assim: Jesus, senta aí do meu lado. Eu vou fazer agora. Senta aí do meu lado, assiste comigo. Convida. É projeto, é plano de Deus, e a gente seja santo, e a gente seja separado. Talvez você esteja confuso diante de toda a situação, sem saber o que fazer. E lá no Salmo 32, versículo 8, Deus tem uma promessa para a gente, dizendo assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É promessa de Deus. Você está confuso? O Espírito Santo vai nos aconselhar, vai nos ajudar
a tomarmos as nossas decisões. Talvez o que a gente está precisando é estar, entre aspas, mais tempo diante de Deus em oração. Vamos buscar mais ao Senhor em oração, tirar mais tempo do nosso dia para a gente orar mais. E a nossa fé, como a de Alebe, possa resistir ao tempo. Lembre-se, Alebe esperou 45 anos. E isso nos mostra que o tempo não limita o cumprimento da promessa de Deus na minha e na sua vida. Meu irmão, Alebe não morreu por dentro. Ele, quando foi conversar com Josué, ele disse: Josué, eu tenho a mesma força de 45 anos atrás. O mesmo vigor, o mesmo ânimo. Por fora, com certeza ele já não estava quando ele tinha 40 anos. Externamente ele já estava velho, mas por dentro ele estava animado. Por dentro ele estava novo. Sabe por quê, meu irmão? O desânimo envelhece a gente por dentro. Se você está desanimado, anime-se no Senhor. Talvez você me ouve e está em casa. Desde quando começou a pandemia, tudo bem, houve um momento que a gente precisava estar em casa. Mas talvez você já não era tão animado de vir à igreja. E hoje, em cima disso que aconteceu, você usa. Não estou dizendo que todos que não estão vindo é por causa disso. Tem muitos que realmente às vezes não podem vir. Mas eu sei que tem muitos que poderiam estar aí, na casa do Senhor, buscando as promessas do Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor. Não tem vindo e está em casa usando desculpas, porque está desanimado. Eu quero dizer para você, meu irmão, e se você não tomar uma atitude e não mudar, você vai envelhecer por dentro. Alebe não envelheceu por dentro, mas você pode envelhecer por dentro, porque o desânimo envelhece por dentro. É momento de você mudar de atitude e dizer assim: não, eu vou voltar para a igreja. Meu querido, essa igreja tem tanta programação e você não precisa ficar fora. A presença do Senhor é real aí nessa igreja, em todas as programações da igreja. Por essa igreja, Batista Moriá, ela começou na oração de Deus. Não fique em casa, não. Não deixe o desânimo de fazer essa oração e perdendo as promessas que Deus tem para a sua vida. E você, a partir de hoje, você possa tomar essa decisão e não viver em cima de sorteios, mas viver em cima de promessas. Esse eu quero para a minha vida. E as promessas que Deus tem para a minha vida, independente seja coisa eu já fiz ou já pensei ou não, elas se cumpram todas, porque eu sei que são as melhores. Não vamos viver em cima de sorteio. Crente vivendo em cima de sorteio, não. Viva baseado nas promessas de Deus para a sua vida. Vamos fechar os olhos? Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, pela ministração da tua palavra. Eu sei o Espírito Santo, como falou ao meu coração, falou a oração dos meus irmãos. E a nossa fé, Deus, possa resistir ao tempo, independente de circunstâncias, porque o Senhor não muda. E para o Senhor basta uma palavra, e o Senhor muda toda a situação. Por isso nós precisamos perseverar e perseverar no Senhor. Em nome de Jesus, completa essa palavra, Deus, no oração de cada um. Amém.